Pessoal, meu nome é Lucas Nunes e hoje eu vou realizar um experimento no qual ele teria por título assim, o processo de eletrização por atrito. Só que ao estudar um processo de eletrização, seja ele por atrito, por contato, por indução, eu estou estudando uma parte, ok, que está dentro da eletrostática. A eletrostática é uma área da física no qual ela visa o estudo das cargas elétricas em repouso. Então, por exemplo, quando estudamos eletrostática dentro da física, e lembrando que a eletrostática, tá ok? Ela compõe ali, ela faz parte da disciplina de eletricidade básica, ok? Da maioria dos cursos técnicos ou até mesmo cursos de nível superior, engenharia civil, mecânica, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica. Você vai verificar eletricidade básica 1, eletricidade básica, talvez alguns cursos, até 2, eletricidade básica 2. Ou então vai verificar isso aí na disciplina de física experimental. Ok? Alguns cursos, né, de nível superior tem física experimental 1, 2 e 3. Então a gente vai verificar a eletrostática. Ela é bem simples, o estudo dela não é complexo. Porém, quando estudamos eletrostática, nós vamos estudar noções de cargas elétricas, nós vamos verificar a parte, dentro das noções de cargas elétricas, a gente verifica que todos os corpos são compostos por átomos. Ok? Quando a gente fala átomo, remete logo em nossa mente matéria. Tá bom? Matéria é constituída por átomo. Então todos os corpos são constituídos por átomos. E o que seria átomo? Para o nosso experimento, eu não vou entrar no modelo atual, modelo atômico atual, tá ok? Mas vamos para aquele modelo que já está ali obsoleto, que seria uma estrutura que é formadora de toda a matéria, tá bom? Uma estrutura composta por núcleo e uma eletrosfera, no qual o núcleo tem prótons e nêutrons e a eletrosfera teria ali os elétrons circulando em torno daquele núcleo. Nós sabemos que não só atualmente o átomo ele não é composto apenas por essas partículas. Existem, por exemplo, os quarks. Existe outro modelo atômico atual mais vigente, né, que ele está mais atualizado. Mas para efeito do nosso estudo, vamos considerar esse modelo que somente tem ali os prótons e nêutrons e os elétrons para poder ficar mais simples ali de podermos analisar o nosso experimento e podermos elucidar melhor ali o que acontece no processo de eletrização por atrito. Tá ok? Então, dentro da eletrostática, a gente não aprende somente as noções de cargas elétricas, mas também quantização de cargas. Aprendemos os princípios da eletrostática, tá ok? Princípio da atração e repulsão, lei de Dufay, tá ok? Cargas de sinais opostos, eles se atraem, cargas de mesmos sinais, eles se repelem. Princípio da conservação das cargas elétricas, a gente consegue visualizar também ali a condutibilidade de alguns materiais isolantes. Tá bom? A gente verifica a série triboelétrica, por exemplo, na série triboelétrica, o plástico, ou melhor, vamos utilizar o papel, né? Ele tende a ceder mais elétrons, tá ok? Do que um outro material, como por exemplo o plástico. Então a gente verifica na série triboelétrica os materiais que estão mais acima, verificamos até mesmo na série que tem um maisinho, eles tendem a ficar carregados positivamente, eles têm uma tendência. Então tem corpos que tem materiais que têm tendência a ficar eletricamente positivo no processo de eletrização, enquanto outros têm tendência a ficar eletricamente negativo. Então isso é característica dos materiais, ok? No nosso experimento, pessoal, a gente vai trabalhar uma parte da eletrostática que tem assim, o título de processo de eletrização, tá bom? E são 3 tipos de processo de eletrização. Eu escolhi para o experimento de hoje o processo de eletrização por atrito, tá ok? Então é um experimento muito simples, mas de extrema importância para alguns cursos, alguns profissionais, como por exemplo o profissional de TI. É importante saber a eletrostática. Sim, um profissional de TI ele sabe que nas mãos dele tem energia estática, e essa energia, por exemplo, ela pode
provocar um curto-circuito ou queimar algum circuito de uma placa-mãe. No caso, o plano de aula que eu elaborei foi do profissional de técnico em eletrotécnica. Este profissional também precisa ter noções, saber os conceitos da eletrostática, porque, por exemplo, ao ele elaborar um circuito eletrônico utilizando o protoboard, por exemplo, numa residência, ele tem que ter conhecimento de eletrostática, por exemplo, para não causar um curto-circuito. Então não fica só ali preso a uma profissão, mas diversas profissões. O estudo da eletrostática é extremamente importante. Para vocês terem ideia, no dia a dia nós fazemos certos procedimentos que eu poderia considerar como um experimento. Por exemplo, ao acordar, tomar banho, ao pentear o cabelo, quando penteamos o cabelo, está ocorrendo ali um processo de eletrização. Uma dona de casa ou um homem, ao limpar a sua casa, passar ali uma flanela sobre o móvel, está ocorrendo também um processo de eletrização. Só que a gente não é tão perceptível o fenômeno por detrás disso daí. O nosso experimento de hoje visa a elucidação exatamente desse fenômeno, do processo de eletrização por atrito. Tá ok? Então, para o nosso experimento de hoje, precisaremos de 12 canudos plástico, uma massa de modelar, nesse caso na cor preta, mas poderia ser qualquer outro tipo de cor, um pedaço de 13 a 15 centímetros de tubo PVC de 20 milímetros, uma agulha, ok? E um pedaço de 20 a 30 centímetros de papel. Nesse caso, utilizei papel higiênico, mas poderia ser um guardanapo, por exemplo. Pessoal, vamos iniciar a montagem do nosso equipamento aqui, tá bom? Para poder fazer, do nosso suporte, para poder iniciarmos o experimento. Vocês estão percebendo aí que eu aproximei a câmera, tá bom? Eu dei um zoom aí para poder pegar todos os detalhes aí, estava um pouco distante. Mas vamos iniciar então. Então, primeiramente, deixa eu verificar se vai melhorar um pouquinho aqui. O que nós vamos fazer inicialmente? Montar o suporte com PVC. Para isso, precisaremos da massa de modelar, ok? Podemos dividir da seguinte forma aqui, ó. Qual é a ideia da massa de modelar? Apenas fazer um suporte, porque o tubo de PVC, se ele ficar solto, ele pode cair. Então, acabaria por atrapalhar a realização do nosso experimento. Não daria para visualizar. Ok? E o restante da massa de modelar, deixa eu pegar um pouco mais. Pronto. E esse restante da massa de modelar aqui, eu vou pôr na parte de cima, na parte superior do tubo de PVC. Qual é a finalidade? Apenas fixar, para fixação da minha agulha. Ok? Da minha agulha, para poder fixá-la. Então, deixa eu só ajeitar aqui para ficar certinho. Pronto. Deixa eu só montar para poder vocês visualizarem melhor. Então, vou pegar aqui o canudo de plástico, eu vou dobrá-lo ao meio, tá bom? Dobrei ao meio. O que a gente tem que fazer agora? Fazer um furinho aqui, onde ficou a dobra. Fiz o furo e vou fixar dessa seguinte forma aqui, ó. Ok? Dessa forma aí. Deixa eu só... Se isso aqui ficar muito fixo, pessoal, vocês fazem um movimento assim, ó, não pode ficar muito fixo também, senão vai atrapalhar. Ele tem que ficar um pouco solto. Se ele ficar muito fixo, ele atrapalha a realização do nosso experimento. Então vamos lá, ele tem que, ficando assim tá bom, não tá ruim. Então vamos lá. Beleza. Agora, qual seria a ideia, o que nós deveríamos fazer? Pegar o outro canudo e começar a atritar no meu papel, ok? Mas eu vou atritar os dois, eu vou atritar tanto este canudo aqui, quanto o canudo aqui. Todos os dois canudos eu vou atritar.
E qual é a finalidade de atritar? O papel, tanto o papel quanto o plástico, eles estão na série triboelétrica, tá ok? E o que acontece? O papel ele está mais... O plástico está mais abaixo do papel. Então o papel que ele vai fazer ao atritar? Ele vai ceder elétrons para o canudo de plástico. Tá bom? O canudo de plástico, lembrando, o plástico está mais abaixo na série triboelétrica. Então ele vai ficar carregado negativamente. Ele vai sair elétrons daqui e vai passar para cá. Isso vai acontecer também com um tubo com um canudo de plástico daqui, do meu suporte. E as cargas, como são de mesmo sinais, elas estão carregadas negativamente, pela lei de Dufay, o que vai acontecer com este canudo quando eu aproximar desse daqui? Ele vai se repelir, tá ok? Porque cargas de mesmo sinal, eles se repelem de sinais opostos ou sinais contrários, eles se atraem, tá ok? Então, qual a finalidade? Agora, ao atritar ambos os canudos, verificarmos o processo de eletrização através da aproximação de ambos os canudos e verificar que eles vão se repelir, tá ok? Então, primeiro eu vou utilizar o canudo do suporte, tá ok? Então, eu vou atritá-lo. Prontinho. Agora eu vou ter que achar um meio aqui de forma a fixá-lo. Se não encontrar, pessoal, não tem problema, faça outro furo. Posso até retirar a agulha aqui, ok? Se não estiver frouxo, se isso aqui travar, vai atrapalhar a realização do experimento. Tem que ficar um pouco frouxo. Pronto, prontinho. Agora eu vou atritar este canudo aqui. Vou atritá-lo bem. Pronto, já atritei, ambos os canudos estão eletricamente carregados, tá ok? Estão com sinais negativos e eles vão, por estarem com os mesmos sinais, ao aproximar este canudo ali da minha mão com o canudo do suporte, eles irão se repelir. Tá ok? A gente até verifica. Ó. Eu vou parar de falar para não pensar que foi o ar, tá bom? Da minha boca. Mas olha o que acontece. Tá vendo, pessoal? Só aproximar o canudo, olha o que acontece. E por que isso daí acontece? Devido a ambos os materiais, ok? Ambos os canudos eles estão carregados com elétrons. Eles estão com o mesmo sinal, com os mesmos sinais. Então, pela lei de Dufay, a gente consegue verificar, primeira coisa, a autenticidade da lei dele, né? A lei de Dufay, e verificar que, de fato, né, a série triboelétrica ela está certinha, porque o papel ele cedeu elétrons para ambos os materiais. Por exemplo, se eu pegar agora um tubo de lã, tá ok? Um tubo de lã não, perdão, um tubo de vidro, por exemplo, um de vidro, e ao atritá-lo numa lã, eu vou verificar o fenômeno contrário. Eu, ao invés de repelir, eu vou atraí-lo. Então, porque isso daqui vai estar carregado negativamente, enquanto o tubo de vidro, ao atritá-lo numa lã, ele vai estar carregado positivamente. Como eles têm sinais opostos, eles vão, pela lei de Dufay, se atrair.
tá ok? Então é bem simples, tá vendo? É um experimento muito simples. No dia a dia a gente verifica isso daí. Por exemplo, ao acordarmos, como citei, né? Passar o pente no cabelo, poderia também utilizar verificar isso aqui com papéis aqui em cima, e eu passar, por exemplo, o meu canudo aqui iria fazer com que atraísse esses papéis. Então isso daí está no nosso dia a dia, só que a gente acaba não observando. Mas é super importante no estudo de eletricidade básica os processos de eletrização, nos quais estão dentro da área da física chamada eletrostática. Tá ok? Nosso experimento de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.